Hoje nós vamos conversar sobre a reforma trabalhista, que tem sido objeto de várias notícias, né, de muita polêmica, mas eu faço aqui uma distinção. Nós vamos falar da reforma trabalhista sob o ponto de vista processual. Então, nós não vamos falar dos direitos, horário de trabalho, nada disso. Por que eu fiz essa distinção? Por duas razões. Primeiro, porque nós estamos conversando com advogados. E antes da gente se adaptar ao direito material que vai ser objeto de alteração, nós temos que começar a nos adaptarmos a que vai mudar no processo. Porque essa questão, essa parte da reforma, para mim, do meu ponto de vista, ela vai passar muito tranquila. Por que ela vai passar muito tranquila? É a única parte da reforma que quem estiver na prática vai me dar razão, a gente vai falar disso aqui, que ela, na verdade, ela está fazendo uma adaptação do processo do trabalho ao que já consta no CPC e que não constava na CLT. Então, ela veio para adaptar. Tem questões polêmicas? Tem. Mas se a gente pegar tudo que está sendo alterado em termos de processo do trabalho, né, não são grandes as modificações, e olhar o que a gente tem hoje, a gente vai perceber que é uma adaptação. Tá? Na verdade, muito do que está nessa parte da reforma, que ataca o processo, são questões em que a gente encontra resistência do judiciário em cumprir. Então, na verdade, ela está vindo para dizer para o juiz, olha, agora está na CLT, não tem como fugir. Na verdade, é isso. Tá? Mas eu chamo a atenção, antes da gente começar a falar dos pontos, que a gente vai ter uma outra surpresa pelo meio do caminho. Está tramitando já há algum tempo, né, nas casas legislativas, o projeto de lei de execução trabalhista, que foi chamado de Código de Processo Trabalhista. Né? São dois grandes projetos de lei, que fala do Código de Processo Trabalhista e a Lei de Execução Trabalhista, que está correndo. Por isso, a contenção da reforma em atacar pontos processuais, porque o grosso está vindo dessas alterações, né, que vai criar o Código de Processo, se vai passar ou não, mas enfim, o Código de Processo Trabalhista. Então, que a gente vai falar aqui são realmente pequenas adaptações, porque o que vai impactar, aí sim, no modus operandi do processo do trabalho, são esses projetos que estão na Casa Legislativa, que foram suspensos de tramitação exatamente por causa disso aqui. Eles pensaram um ou outro ponto para cá, mas o grosso está lá. Mas esse está muito embrionário, tá? Porque, obviamente, se isso vai ter uma urgência maior de tramitação, já está tendo, e o que tiver ali já vai ter que ser alterado aí no anterior, né? A coisa às vezes funciona ao contrário, né? O que eu fiz, gente? Eu listei os principais pontos da alteração. Mencionei o artigo da CLT hoje, que vai sofrer alteração. Eu não incluí o ABC, não incluí o parágrafo, que isso pode ser alterado. O que eu fiz foi, pelo menos, mencionar para vocês o artigo que vai ter a inclusão proposta na reforma. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Então, isso aqui que a gente está falando faz parte da PL, já com o substitutivo que foi feito, 6787 de 2016, que é o que vem trazendo essa reforma trabalhista. Tá? Enfatizo, essa parte, para mim, é o que não vai ter qualquer alteração. Ela vai passar muito tranquila. Tá? Tudo bem? No meu ponto de vista, não vai ter, porque ela veio para dar uma remodelagem, né? Seja com o olhar da jurisprudência, seja com o olhar do CPC, tá? Mas ela veio para dar uma remodelagem. Por que essa remodelagem? Porque fazia-se necessário trazer para a reforma trabalhista, que a princípio seria só direito material, questões de direito processual. Primeira coisa foi o CPC. A ideia do CPC, isso eu não sei quem assistiu a palestra quando eu falei, logo que o CPC entrou em vigor, a ideia do CPC é alinhar o processo com a Constituição.
Eu não posso ter um processo, seja ele de que âmbito for, desalinhado com a Constituição. Daí porque ter havido uma exceção no CPC de que o juiz não pode mais dar aquele despacho sem ouvir outra parte. O fim da decisão surpresa. Por quê? Porque isso viola o contraditório. Então ele pode ter recebido uma petição, ele está muito inclinado a deferir, mas ele tem que abrir prazo para a parte contrária. Ela não pode ser pega de surpresa com argumento e principalmente com o deferimento de um juiz de algo que somente a outra parte produziu sem ela ser ouvida, tá? E em que pese o processo do trabalho ter as suas peculiaridades, simplicidade, oralidade, celeridade, não é raro, os senhores sabem, muitas vezes a coisa dá um rumo que ou partiu apenas de um lado ou partiu de ofício do juiz. Não é isso? É raro isso acontecer? Não. E aí vinha, não, mas aqui é diferente. Ok que aqui é diferente. Mas existem essas questões gerais, que é de defesa dos princípios constitucionais, que não podem dizer que aqui passa e aqui não passa. Então, eu tenho que fazer essa modelagem, essa remodelagem, tá? E segunda questão, nas situações onde há lacuna na CLT, o que diz hoje a regra processual? Então, nem chegando em execução, que poderia se aplicar o CPC no que não contravier os princípios e etc. Nesse sentido, o TST, tão logo entrou em vigor o CPC, baixou a Instrução Normativa 39. Que fez o quê? Colocou os artigos do CPC que seriam aplicáveis, os que não seriam aplicáveis e os que seriam aplicáveis com adaptações. Já tem quase um ano disso. E o que a gente vê na prática? Nem as questões que o próprio TST definiu como aplicável está sendo aplicado. Então, não dá. Quer dizer, instrução normativa não é lei. Então, para não ter desculpa, eu vou ter que alterar. Porque hoje, raramente, pelo menos eu não conheço autor que não esteja assistido por advogado. Então, quem está ali são partes representadas e assistidas por advogado, como deve ser, por uma igualdade processual. Não tem justificativa eu ter esses tratamentos processuais de forma desequilibrada. Então, esse é o intuito. Óbvio que para quem está acostumado com o processo do trabalho, resolvendo, com o juiz resolvendo muita coisa, vai ser pego de calça curta. Porque eu estou tirando do juiz. O juiz não tem... Mesma coisa, se eu não posso autorizá-lo a decidir algo que as partes não queiram, eu não posso autorizá-lo a agir onde as partes não estão agindo. Eu posso dar para uma coisa e não para outra. Eu não posso ter o melhor dos dois mundos. Tá? Então, esse é todo o contorno da reforma. Então, foram questões que o CPC impunha que fosse colocado no processo de trabalho. Tá? Então, vamos lá. A primeira parte da alteração não está dentro da parte processual. Está naquele artigo 8º da CLT, que fala da fonte subsidiária. O que o artigo 8º prescreve? Né? Que é fonte subsidiária do direito do trabalho, né? A lei processual e a jurisprudência. Então, os tribunais trabalhistas ficavam muito confortáveis com essa legislação, porque o que faz ordinariamente o TST? Quando a CLT não prescreve, ele vem e faz o contorno. Até bem pouco tempo atrás, terceirização só estava prevista onde os contornos de lícita e ilícita? Súmula 331 do TST. Incorporação de função está prevista onde? Súmula 372 do TST. Não cabimento de arguição da prescrição em instância superior está prevista onde? Súmula, salvo engano, 153 do TST. Efeito das normas coletivas estava prevista onde? Súmula do TST. Então, a gente permitia que o juiz desse o entendimento, que o legislador criasse um direito, por mais estapafúrdio que fosse, deixa. Daqui a pouco o TST dá o contorno. Não vai dar mais não. Por quê? Onde está prescrito hoje que a jurisprudência é fonte subsidiária do direito, vai ter uma alteração. E vai passar a constar o seguinte texto.
súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos tribunais regionais do trabalho não poderão restringir. Aí até o restringir você pensa assim, beleza. Ele não vai restringir o que existe hoje. Ele não vai restringir o que for benéfico, mas não foi essa a continuação. Não poderão restringir direitos legalmente previstos. Esse é o gancho que está se fazendo com aquela alteração da parte de direito material. Então, o que for autorizado em direito material, não pode amanhã a jurisprudência dizer, ah, mas isso não vai se aplicar para A, para B, para... Está previsto aqui, jurisprudência não vai poder mudar. Essa é uma alteração relevante, porque ela engessa o Poder Judiciário do Trabalho para dar os contornos dos direitos trabalhistas. Essa é uma parte preocupante. Para aqueles que defendiam, ah, mas juiz não legisla, tribunal não legisla. Vai defender isso. Só que a jurisprudência, quando ela é apontada como fonte subsidiária, ela serve exatamente para subsidiar lacuna. E aqui está dizendo, não poderão restringir direitos legalmente previstos. Até aí, restringir o que está aqui. Poderia só adaptar. Nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Né? Então, se, por exemplo, tiver um acordo coletivo de trabalho, né? Que tiver uma contrapartida do empregador e esse empregador não cumpre, se não tiver a previsão na lei nem no acordo, o juiz não pode dar previsão. Esse é o ponto. Né? De maior revolta do judiciário foi essa inserção. Até não restringir, até parava ali, estava ótimo. Mas não pode criar obrigações que não estiverem previstas em lei. Óbvio, né? Se está previsto em lei, ele não está criando nada, né? Já estava prevista. Então, só o que estiver previsto em lei é que pode ser aplicado. Qualquer obrigação, quando eu falo obrigação, é para ambas as partes. Né? A partir de agora, o tribunal não vai poder fazer isso. Ele pode até interpretar. Exatamente. No meu entendimento, acabou. Ele pode interpretar. Né? O que eu quero dizer é o acordo coletivo vale com a empresa, ele pode dizer, olha, mas essa empresa não estende ao grupo ou estende ao grupo. Isso até ele pode fazer. Interpretar. E é essa saída que eles vão ter, porque também senão, o que vai acontecer? Acabou o tribunal. Acabou o tribunal. Né? Porque o que é o Tribunal Superior? Né? Engessa. Então, não posso criar uma linha, não posso criar uma tese, porque se eu convencer o juiz, o que seria do assédio moral se isso aqui existisse? Não existia, porque não tem artigo de assédio moral. Não existiria. Todo mundo poderia ser vítima de assédio, porque isso é uma construção da jurisprudência. Exceção de pré-executividade, então, se rasga, porque não existe previsão na lei de exceção de pré-executividade, é a construção da jurisprudência. Então, dentro do... E o pior, gente, é que essa disposição, aí sim ela dissocia do caráter do CPC, porque isso não está previsto no CPC. Muito pelo contrário. O CPC dá valor à criação da jurisprudência. Por quê? Porque o objetivo aqui do legislador não foi remodelar, nesse ponto. Foi amarrar as alterações de direito material. Tá? Então, neste ponto aqui, deram uma escorregada. Tá? Então, a partir da reforma, havendo autorização para inserção do parágrafo 2º no artigo 8º, a jurisprudência não pode restringir o que está na lei e nem criar direito que não estiver previsto na CLT. Só pode interpretar. Vamos chegar lá, tá? Falado nisso, a gente passa para o último ponto de alteração dentro da parte de direito material, porque isso ainda está dentro da parte de direito material, mas tem efeito processual, que é a vedação da ultratividade das normas coletivas, né? O que já vinha sendo feito pela jurisprudência em decisões recentes. O que é isso?
Toda norma coletiva, acordo coletivo de trabalho, aquele que é celebrado entre a empresa e o sindicato profissional, ou a convenção coletiva de trabalho, que é firmado pelos dois entes representativos, seja do patronato, seja da classe trabalhadora, essas normas coletivas já têm prazo de vigência. Sempre tiveram. Só que durante algum tempo, o TST entendeu que uma vez pactuada uma norma coletiva que trouxesse uma condição benéfica, enquanto não houvesse uma nova norma coletiva, né, de eterno, enquanto não houvesse uma nova norma, ela ia ficar aderida ao contrato de trabalho. Por quê? Porque seria uma posição muito estratégica do empregador, e eu digo isso por experiência própria da empresa para o qual presto serviços, fazer o quê? Ih, não vou negociar não. Já acabou o prazo, não vou negociar não. E aí acabava a vigência, acabava aquele direito, não vou dar um respiro, não vou negociar não. Aí o que o TST fez? O TST entendeu por uma época que deveria haver essa aderência até que o empregador celebrasse, ainda que ele fizesse uma norma que não mais fizesse essa previsão. Não tem problema nenhum. Ainda que ele fizesse essa previsão. Por quê? Porque ele poderia ter até uma nova norma que dissesse: não vamos mais dar, por exemplo, garantia de emprego a quem tiver 5 anos para se aposentar. Mas eu obriguei ele a negociar. Só que, já recentemente, o TST mudou a opinião. Por uma decisão do STF, né? Depois eu trago para vocês o número. Na verdade, o TST confirmou, o STF é que disse: que absurdo! Como é que eu posso dizer que uma norma vai viger por um período posterior ao que está no próprio pacto da sua vigência? Isso é um absurdo. Não posso. Ela tem que ter o prazo que está disciplinado ali. Né? O que veio a alteração? Dizer exatamente o texto do voto do STF. As normas coletivas vão prescrever e vão prevalecer enquanto estiverem vigentes. Acabou a vigência, acabou aquele direito. E se não houver outra norma? Vai ficar sem. Aí os bons samaritanos. Isso é uma forma de se negociar. Não, gente, isso não vai ser uma forma de negociar, vai ser uma forma de não negociar. Porque o que o sindicato vai ter que fazer? Dissídio coletivo. Vamos colocar em litígio. Deixa em litígio. Só que aí, a minha data básica, porventura em maio, eu vou ter uma decisão com isso, com sorte, se chegar um denominador comum no curso do dissídio coletivo, com sorte 10 meses depois. Com muita sorte. Porque caso contrário, judicializada a questão, vai ter recurso, né? Lembrando a vocês que em dissídios coletivos, os recursos são dotados de efeito suspensivo. Então, a norma só vai aplicar a norma nova depois do trânsito julgado. Tá? Então, esse aspecto também não tem nada a ver com a remodelagem para fins de adequação ao CPC ou para fins de adequação à Constituição. Por que pegaram essa como justificativa, neste caso aqui, a Constituição? Porque foi a tese que o STF colocou. Por uma homenagem ao princípio da segurança jurídica, eu estou colocando uma norma que tem prazo, sem prazo. Foi a justificativa do STF. O que isso vai fazer com os sindicatos? O que o sindicato vai ter que fazer aqui? Simples. Isso eu já tinha falado há muito tempo. Tem prazo de vigência? Tem. Mas a norma que dá o efeito de prorrogar vai constar na norma coletiva. É só o sindicato colocar. O acordo coletivo vence em dezembro de 2018. Porém,
Enquanto não houver nova negociação, as partes acordam que vai perdurar. É por isso que eu disse que vocês têm que conhecer. O que vai exigir do advogado é ele saber trabalhar dentro do que lhe for oferecido. Isso eu falava, gente, cheguei a dar palestra em sindicato há muito tempo. Vai exigir dos sindicatos, advogados do sindicato, criatividade. Isso vai exigir. Então, alguns advogados que ficam naquela zona de conforto de repetir, não dá para repetir, gente. Não posso mais repetir. Eu tenho que literalmente sentar, colocar o acordo coletivo e dizer isso aqui vai ter que mudar assim, isso aqui vai ter que mudar assado, isso aqui vai ter que mudar assim, isso aqui vai ter que ser mudado assim. E nesse aspecto, eu vou ter um amparo do outro lado, da parte de direito material. Porque ele dá uma liberdade maior para o sindicato, não negociar tudo, mas dá uma liberdade maior. E essa é uma cláusula que diz respeito ao quê? Apenas às partes. Então, vai ter que constar, nos casos em que o sindicato colocar isso na mesa de negociação, olha só, vigora por 2 anos, mas, e pode até dizer a cláusula A, B e C, se não sentar para negociar, vai ficar. Principalmente garantia de emprego. Essa vai ficar. A cláusula de reajuste automático, porventura tem, de no mínimo 2%, se não negociar vale 2%, algumas cláusulas que diz respeito a isso. Se não sentar, vai ficar essa valendo de reajuste automático de 2%. Então, cabe deixar isso claro no texto. Tá? Então essa aqui tem saída. Tá? Tem saída. Não pode retroagir também, né? É. Não, dá. Tem casos que dá para fazer. Dá. É a gordura da negociação. Isso dá para fazer. Sim. Sim, mas a maioria não é forte. Já está na instrução normativa, gente, há 12 anos que não se pode exigir adiantamento. Várias pessoas impetravam mandado de segurança e saíam vencedores porque não pode exigir. Pede para pagar o final, parcela em 50 vezes, faz minha perícia, minha vida, parcela em 100, não tem problema nenhum. Só se quiser, só começa a perícia depois de terminar. Exatamente, não tem problema. Tem juiz que já Indefere. o depósito de recursão para pagar perícia. Exatamente. Uma aberração. Antes do fim. Não é assim, é uma inversão. Não é que o perito não mereça. Ele aceita as condições. O que altera a garantia do perito? Ele saber que ele vai receber ao final e só vai começar a perícia depois de terminar o parcelamento. Se ele vai receber ao final vindo do tribunal. O que altera? O alvará só sai no fim. Há juízos que liberam alvará antes, eu acho que depende do caso. Há casos mais simplórios, casos em que não tem controvérsia, mas certo é só liberar o alvará depois que houver manifestação das partes e não houver necessidade de esclarecimento. Aí ele pode liberar o alvará. Esse é o correto. Óbvio, o perito pede para expedir o alvará antes, tá? E alguns juízes podem deferir por uma questão de cordialidade, mas direito ao levantamento dos honorários é só quando acaba o prazo das partes, foram prestados esclarecimentos porventura solicitados, tá? Então aqui vem fazer o quê? Uma adaptação, porque isso já está no CPC há muito tempo. Eu não posso exigir para a parte adiantar honorários, porque ele não vai receber, para que vai adiantar? É uma questão lógica. Se ele não recebe imediatamente no fim da perícia, tem que esperar. E aí vem o parágrafo 4º. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outra lide, a União responderá pelo encargo. O problema foi exatamente esse parênteses. Ainda que em outra lide. Então, ou seja, alguém, não sei se é o perito, se é a parte contrária, vai virar um Sherlock Holmes e vai investigar a vida do autor e vai saber, ele ganhou uma indenização da Claro, da Oi, uma gorda indenização de R$5.000, pode pagar R$2.000 aqui. Esse é o problema.
Estava perfeito se não fosse esse parêntese. Porque o que o juiz... Então ele vai entender que ele mudou a qualidade dele de hipossuficiente econômico Por causa de R$2.000. por causa de um valor que ele recebeu em outra lide. Tem nada a ver. Porque aqui não diz qual valor. Outra pergunta. Como não diz o valor, imagine que o crédito dele na ação tenha sido exatamente R$2.000. Perícia R$2.000. Quem vai levar o cano? O advogado. É como sempre. Porque não vai ter crédito, né? Se você fez aquele contrato, 30%, 20% do crédito que vier a receber resultante da ação, se ele recebeu zero, logo, o advogado é zero. Tá? Mas como lembrou a colega aqui, vamos ter que remodelar o contrato de honorários. Tá? Se você tiver despesas a título de honorários periciais, não prejudicará o pagamento dos honorários advocatícios. Vai ter que fazer uma vírgula. Tem que fazer uma emenda aí. Vai. Já bota e passou com o Vai ter que alterar. Se não fosse isso, estaria perfeito. E qual o problema aqui? Porque o parágrafo 4º não disse a época. Só diz que, ainda se ele não tiver obtido créditos capazes de suportar, aí sim é que a União responderá pelo encargo. Mas ela vai responder quando? Depois? Então, ou seja, eu primeiro vou investigar se ele recebeu e depois pedir para a União, enquanto isso o perito não recebe? Não tem o time aqui, tá? Aí tem que aplicar o bom senso, né? Terminou a fase, todo o dever do perito é o momento de cobrar. É o momento de cobrar. Né? Então, eu já vi uma decisão, tá? Independente dessa reforma, que eu achei muito, muito sensata, que o perito obteve o valor do tribunal, a parte foi sucumbente, tá? Do objeto da perícia, e ela reverteu no tribunal. O que o juiz decidiu na execução? Né? Como a parte conseguiu ganhar e reverter no tribunal, o depósito recursal feito, que a empresa também fez recurso, ficou em poder do autor. O que o juiz fez? Ressarciu, mas só que o perito já tinha recebido, ressarciu a União. Isso está perfeito. Já que a União pagou e eu tive um sucumbente porque inverteu, né? Acabou sendo a ré, porque eu tive uma inversão e ela tem um depósito recursal, aí sim, mas só que não vai para o perito recebeu. Eu vou ressarcir quem? A União. E fez o ressarcimento da União. Então vai ser um alvará para a União no valor da parte sucumbente. Então, se for pelo bom senso, o juiz vai pedir o valor, né? Ressalvando que, havendo, dependendo da sucumbência, a parte sucumbente possa vir a quê? Ressarcir a União. Mas resolvido o problema com relação ao perito. É menos um problema pela frente. Tá? Como a gente não pode esperar que o juízo tenha essa criatividade, quem vai ter que ter essa criatividade? Vocês. Né? Veio requerer o pagamento dos honorários do termo de ato, responsabilizando-se a parte sucumbente a ressarcir à União o valor pago ao perito. Simples assim. Então, ressalva que a parte sucumbente pede isso na petição inicial, né? Que o juiz determine que, havendo uma sucumbência no objeto da perícia, que vai ser custeada, porque o autor está pedindo que seja custeada pela União, que a parte sucumbente faça o ressarcimento no futuro à União no momento da execução. E deixa para a União, se for o caso do autor, obviamente, requerer o ressarcimento. Mas o juiz defere um pedido que a União seja ressarcida. Isso tem que ser feito na inicial, não pode ser feito Por cautela, sim. Eu sempre defendi que quando se pede um pedido que tenha objeto de prova pericial, na mesma inicial que eu peço a gratuidade de justiça, é bom dizer que eu quero prova pericial nos termos do ato. Né? Porque tem juiz que nem o ato ele quer expedir, nem a requisição ele quer expedir. E aí a parte pede de boca, eu digo sempre, não pede de boca. Porque ali está escrito, pede no papel. Porque amanhã é um argumento que você tem para ser de defesa. Não que você não possa pedir, se registrar em ato, ser de defesa. Mas por cautela você já avisa o juiz, olha, eu quero na forma do ato. E
E aí, nessa mesma petição que pede na forma do ato, responsabilizando a parte sucumbente a ressarcir a União. O que eu estou querendo dizer? O perito, você vai receber, tá? Fica tranquilo que você vai receber. Se a União tiver dinheiro e depositar em juízo, você vai receber, né? O que o TRT faz? Ele faz um depósito judicial desse valor, né? Que é levantado posteriormente pelo perito, tá? Então a União vai ser ressarcida, tá? Alguma dúvida? O que a gente faz com o juiz quando você pede pelo ato e agora eu quero dizer assim, doutora, essa perícia não vai sair nunca? Não, mas tem que pedir. Você tem que dizer que é o ônus da parte. Tem que dizer, tem que insistir. Eu quero ouvir a resposta do tribunal. É um direito que tem. Expedir a requisição tem que vir. O tribunal vem, não tem dinheiro. Ok. Mas tem que expedir. Pode deixar de expedir, gente. Isso não tem nexo, porque eu não quero expedir. Eu só posso saber se vai ter ou não dinheiro com a resposta. Sem a resposta, eu não posso saber. Então, tá demorando muito para responder. Isso aí é o meu trabalho. Pode deixar que eu vou lá na presidência do tribunal e vou dizer, olha, você, por favor, responde o ofício que veio da vara. Isso eu posso fazer. Então, estou precisando dessa perícia até para responder. Esse é o trabalho do advogado. Mas deve expedir, tá? Outra parte polêmica, obviamente, são os honorários advocatícios sucumbentes. E esse projeto também já estava correndo muito tempo, teve uma comissão, já saiu Foi aprovado na Câmara e estava no Senado. E quem era o relator à época era Delcídio Amaral. E aí, o que agora não se distribuiu para ninguém até hoje? Não, Parou. parou. E aí, o que eles fizeram? Eles puxaram, né? Assim como a reforma da parte material, foram listados todos os projetos de lei, né? Para poder condensar isso tudo numa alteração única. E os honorários de sucumbência foi no bolo, né? Com projetos de lei que estavam parados, que eram para alterar, então vamos trazer para cá. E já que um dos considerandos tinha que ser adequação ao CPC, esse cai como uma luva, tá? Cria o 791-azão, que diz o seguinte: ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência. Isso já está lá há muito tempo, não é novidade nenhuma. Fixados entre 5%, máximo de 15%, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou não sendo possível mensurá-lo, né? Pedido constitutivo, pedido declaratório, sobre o valor atualizado da causa. Os honorários serão devidos também nas ações em face da Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída por sindicato de sua categoria. E aí a fixação dos honorários é igualzinho do CPC. Grau de zelo nessa variação de 5% a 15%, né? Trabalho realizado, etc. Parágrafo 3º. Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Então não se compensa, vai pagar o autor e vai pagar o réu, não tem compensação. Né? Já que eu tenho que pagar 10 aqui, 10 aqui, não paga ninguém. Não, porque isso não se compensa porque é um pagamento feito para o terceiro. Ele não é parte. Então ele não entra em negociação. Então não tem que fazer compensação. É fazer compensação da verba alheia. Porque eles vão argumentar as partes, é o seguinte, só abre mão dos seus honorários. Com certeza. Com que vão. Aí vai ter Ferra, né? Aí vai falar, ó, se eu quero uma distinção. Mas pelo menos já pode cobrar, né, gente? Pelo menos já vai ter uma definição. Combustible, em segunda instância, tem novamente honorários? Tem. Estão sendo mais cometidos, mas tem. Não vi nenhum maior que 5%, mas tem. E que está fazendo o pessoal pensar para recorrer. Tá, porque, por exemplo, embargos da execução, só um parêntese. Se perdeu o embargo da execução, o devedor paga honorários. Recorreu dos embargos da execução, paga honorários. Então ele, será que vale a pena recorrer? Será que meu direito é bom para recorrer? Se o direito é bom, vai. Mas se for só o que eu chamo de ius esperneante, vai doendo no bolso, porque vai sendo atualizado o valor.
né? Sobre o valor atualizado. Então, vai pesando no bolso esses honorários. O beneficiário da justiça gratuita não sofrerá condenação. A mesma coisa que os honorários periciais. Desde que não tenha obtido em juízo, e volta aquela frase, ainda que em outra lide, créditos capazes de suportar a despesa. Então, se ele também perdeu uma parte, tem honorário de sucumbência, recebeu um valor, vai descontar. Essa é a parte boa. Né? Então, todo contrato que não se tinha o hábito de incluir porque no juiz não deferia, vai ter que incluir. Né? Vai pagar o percentual de êxito, diz as partes ou não, vai poder dar uma diminuída no percentual de êxito, mas os honorários sucumbenciais serão devidos exclusivamente ao patrono. Isso vai ser um fator, principalmente nós advogados, damos uma freada nas conciliações. O cara vai falar, pô, eu não vou fazer qualquer coisa, eu vou ganhar um horário de sucumbência também. Isso vai ser um empecilho muito grande para se conciliar. Vai ser um embate muito grande. O que hoje existe para aumentar a condenação é que o advogado, às vezes, ele interfere no acordo pensando no que ele vai ganhar, né? Isso não é raro, né? Às vezes o cliente está doido para se livrar daquele processo, ele fica puxando o freio e fala, mas se ele aceitar acordo de R$2.000, 30%, R$600, ah, não, R$2.000 eu não aceito não. Melhor que pelo menos eu ganhe uns jurozinhos aí, ainda que ele ganhe um pedido só. Agora ele também vai poder pensar dessa forma. Mas, poxa, mas se ele ganhar um, já tem uma sucumbênciazinha, gente. Sucumbência parcial, já vou ter 10%, deixa eu fazer as contas aqui do saldo do FGTS, do que não está depositado. E aquela cláusula no contrato de honorário que os honorários de sucumbência não se comunicam. Não se comunicam. Isso é fundamental. Isso eu já tenho muito. Tem que ter. Né? O que vai poder entrar em negociação é os honorários de êxito. Né? Aquela ação boa, né? Às vezes pode, olha, honorário de êxito, eu estou sendo legal 2%, porque eu sei que ela é tão boa que eu já vou levar 15% aí, então pode ser 5%, pode ser 10% de êxito, porque vai ter uma sucumbência boa aí, né? Isso dá para negociar. Vai. E não vamos além. A vantagem, quer dizer, a vantagem. Tem juiz sacana que pede alvará, o cara lá faz tudo junto. Você vai explicar para o teu cliente, ó, ainda bem que não. Vamos lá. E, tal como o CPC, serão devidos honorários na reconvenção, tá? O que vai estimular o uso da reconvenção, né? Que daí é muito tímido. Então, essa é uma parte que para o advogado copiou efetivamente o intuito do CPC, que é desprestigiar o trabalho do advogado.